Bom, mas deixa-me apresentar-me de outra maneira. No que é que eu creio? Eu creio em Deus. Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente na angústia, e tudo o que nós fazemos tem que ser para a glória dEle, tudo o que nós somos tem que ser para a glória dEle, a relação com a nossa família tem que ser para a glória dEle, o que fazemos na igreja tem que ser para a glória dEle, o que fazemos no trabalho tem que ser para a glória dEle, o que fazemos na escola tem que ser para a glória dEle, o que fazemos na universidade tem que ser para a glória dEle, os nossos negócios têm que ser para a glória dEle. Alguém diz amém? Segundo, eu não sou só teísta, eu sou cristão, porque eu sei o Deus em quem eu creio. E o Deus em quem eu creio é Cristo. E é por isso que eu sou cristão. Terceiro, eu sou evangélico e não tenho vergonha disso. E hoje em dia uma série de gente tem vergonha de ser evangélico e já trocaram as placas das igrejas, já não sou evangélicos. Não, eu sou evangélico porque eu creio nos evangelhos. Porque são os evangelhos que dizem quem Cristo é. É nos evangelhos que nós temos a revelação de Cristo. E quem conhece o Filho, conhece o Pai. E a única maneira de nós sabermos quem Jesus é através dos evangelhos, é através da Bíblia. Logo, eu sou evangélico. Mas eu sou, em quarto lugar, mais do que evangélico, e hoje em dia é outro problema também. Eu sou pentecostal. Amém. Não tenho vergonha. Sou pentecostal, falo em línguas. Acredito que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus faz sinais, prodígios e maravilhas. Hoje o poder de Deus não acabou. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Oh, aleluia! Amém! E é dessa maneira que nós, igreja, vivemos. O CCBA é uma igreja pentecostal. Não percam essa identidade. Mesmo que os outros percam, não percam isso. O CCBA sai das Assembleias de Deus, cresceram de uma maneira gloriosa. Vocês não percam essa identidade. Vocês são uma igreja pentecostal que acredita no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. É suposto nós continuarmos a ver gente a ser curada, gente a ser liberta, gente a ser batizada com o Espírito Santo. Dons do Espírito. Precisamos ou não de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento dos Espíritos, fé, dons de curar, profecia, interpretação de línguas. Isso equipa a igreja. É o equipamento que a igreja tem, não é um vestido de adorno, é equipamento para a igreja viver a sua missão. Amém? De acordo com isto, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Aleluia. É um prazer estar com você. Nem vou pedir desculpa do meu empolgamento, eu quando prego empolgo-me. Mas a minha empolgação não chega para si. Você não pode sair do culto hoje a dizer o pastor estava empolgado. E você sair sem estar empolgado. Isso não conta. A minha empolgação só me serve a mim, não serve para si. Você vai sentir, aleluia. Mas isso só chega para mim. Eu vou sair daqui, garanto-lhe, eu vou sair daqui edificado, abençoado, avivado, animado, fortalecido. Eu vou sair daqui assim, mas é importante que você saia também. Lucas 4,18 diz assim a palavra: o Espírito do Senhor é sobre, ou está sobre mim. Alguém pode dizer isto nesta manhã? Não percebi. Quantos estão aqui que podem dizer o Espírito do Senhor é sobre mim? Mais uma vez, o Espírito do Senhor é sobre mim. Quantos acreditam que nesta manhã o Espírito do Senhor é sobre nós? És capaz de virar para quem está ao teu lado e dizer: o Espírito do Senhor é sobre ti. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, opera nesta manhã. Espírito Santo de Deus, sopra nesta manhã. Espírito Santo de Deus, trabalha nesta manhã em mim e nos meus irmãos neste lugar. O Espírito do Senhor é sobre mim. Eu não sei se vocês sabem qual era o processo de unção, de ungir alguém na Antiga Aliança. 3 tipos de pessoas eram ungidos na Antiga Aliança. Primeiro, reis,
sacerdotes e profetas. Estes três tipos de homens, infelizmente, na antiga aliança, só homens é que eram ungidos, mas isso terminou, querida pastora. Agora não é só homens que são ungidos, isso era a antiga aliança. Agora as mulheres também são ungidas. E eu, se estivesse no seu lugar, dizia, amém. Sabe como é que era o processo de unção? O processo de unção era 4 litros de azeite misturado com especiarias, ervas aromáticas, tudo misturado, pilado, e era junto a 4 litros de azeite que eram derramados sobre a cabeça. Deixe-me fazer uma pergunta nesta manhã. Se você hoje tem ido para a sua banheira e tem despejado 4 litros de azeite, responda-me lá. Se você viesse para a rua, haveria alguém que não iria perceber que você tinha posto... Acompanhe, você vai ver onde eu quero chegar. Acompanhe. Na antiga aliança, quando alguém recebia 4 litros de azeite na sua cabeça, toda a gente à sua volta sabia. Este homem foi ungido. Toda a gente à volta sabia. Este homem foi ungido. E eu pergunto, estamos ou não a viver tempos em que a sociedade e as pessoas à nossa volta precisam de olhar para nós e perceber, este homem, esta mulher é ungido ou ungida por Deus? Sabe qual é o problema? O problema é que na antiga aliança a unção era por fora. Alguém se lembra do Salmo 133? Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, sobre as suas vestes até à orla. Quem olhava sabia, está ungido. Quem olhava sabia, foi ungido. O problema é que na nova aliança a unção já não é por fora. Agora já não é pela quantidade de óleo que está na tua cabeça. Agora é pela unção do Espírito que está no teu interior. E agora, para se ver a unção em alguém, não basta ver óleo a escorrer sobre as vestes. É preciso que quando tu falas, que quando tu ages, que quando tu perdoas, que quando tu edificas alguém, que quando tu levantas alguém, quando tu encorajas alguém, quando tu fortaleces alguém, as pessoas vão dizer, não é pelo óleo que está na cabeça, mas é pela unção do Espírito que está lá dentro. E quando ele prega, e quando ele ora, e quando ele toca, e quando ele canta, a unção de Deus é notória. Mas alguém diz amém. Precisamos de gente que quando canta derrama unção. Não é sobre ele, é sobre a vida do outro. Quando o coro canta, que a unção de Deus seja espalhada e toque a vida daqueles que estão à nossa volta. Quando eu toco, Shuriandarei. Quando eu toco, quando eu prego, quando eu canto, quando eu sirvo, quando eu lavo, quando eu limpo, a unção de Deus seja tão notória e tão manifesta que os outros digam, está ali um homem ungido, está aqui uma pastora ungida, está aqui um ancião presbítero ungido, está aqui um músico ungido, está aqui um cantor ungido, porque o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. Mas os pentecostais caíram num erro. Pensar que a unção é para eu me sentir bem. A unção não é para eu me sentir bem. Peço desculpa. Isso é mero consumismo.
Eu venho ao culto para consumir uma coisa que me faz sentir bem. A unção não é para eu me sentir bem. A unção é para me capacitar para eu fazer bem. Eu vou dizer outra vez. A unção não é para eu me sentir bem. A unção é para me capacitar para eu fazer o bem. E sempre que eu faço bem, eu glorifico a Deus. E sempre que eu faço bem, eu edifico a igreja. E sempre que eu faço bem, eu auxilio o outro. E sempre que eu faço bem, o inferno treme. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas essa não é a parte maior do versículo. A parte maior do versículo é Jesus veio. Se é verdade que o diabo veio, mais verdade é Jesus veio. E veio para dar vida e vida com abundância. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! O Espírito do Senhor é sobre mim. O versículo 18 de Lucas 4 é o sumário, é o resumo do ministério de Jesus. Podia ser escrito em 4 ou 5 capítulos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. A gente já lá vai. Dar vista aos cegos, curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi isso que Jesus veio fazer. E é para isso que Jesus foi ungido. É isso que a igreja tem que fazer. E para isso a igreja é ungida. Mas o que é que acontece? Até quais são as horas que eu tenho que terminar? Ah, meu Pai. Só agora é que me percebi. O que é que acontece antes de Jesus dizer o Espírito do Senhor é sobre mim? O que é que acontece antes de eu poder dizer o Espírito do Senhor é sobre mim? Vira uma página atrás e acompanha Lucas 3, 21 e 22. Lucas capítulo 3, 21 e 22, rapidamente. Olha o que a Bíblia diz. Como todo o povo era batizado, sendo Jesus também, Jesus orou. E tendo Jesus orado, 3 coisas acontecem. Está lá na Bíblia, versículo 21. O que é que acontece quando Jesus ora? Primeiro, os céus se abrem. Quando estou aqui nesta manhã que acompanham comigo o sentimento que uma das coisas que nós mais precisamos nos nossos dias, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, nos nossos lares, nas nossas igrejas, é que os céus se abram sobre nós. E eu pergunto, quando estou aqui nesta manhã, que juntos querem orar para que sobre nós hoje, aqui e agora, os céus se abram sobre nós, porque se os céus se abrem, não haverá impedimento entre a terra e os céus. A glória se manifestará, o poder de Deus se manifestará na tua vida hoje. Jesus ora e os céus se abrem. A minha oração sobre as Assembleias de Deus em Portugal é esta mesmo. É que os céus se abram sobre nós. É que os céus se abram não apenas sobre nós, querida pastora, mas que se abram sobre o CCBA. Se os céus se abrem sobre nós, o CCBA será beneficiado. Se os céus se abrem sobre o CCBA, as Assembleias de Deus são beneficiadas. Porque o vosso sucesso é o nosso sucesso. As vossas vitórias são as nossas vitórias. Porque é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. E é inadmissível que no reino não haja inimigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Onde temos o irmão mais velho que não se envergonha de nos chamar irmãos. Como é que eu me vou envergonhar? O irmão mais velho. Quem é que aqui tem irmãos mais velhos? E você sofreu aquela história de você quer brincar com o irmão mais velho ou com a irmã mais velha e o irmão vai dizer, vai-te embora que isto não são os teus amigos, são os meus amigos. Com Jesus isso nunca acontece. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Jesus não se envergonha de estar com... Jesus ora e os céus que nesta manhã os céus se abram sobre a tua vida. Que nesta manhã os céus se abram sobre o teu casamento. Que nesta manhã os céus se abram sobre o teu emprego.
Que nesta manhã os céus se abram sobre as tuas finanças. Que nesta manhã os céus se abram sobre a tua enfermidade, para que ela seja curada no nome e no poder de Jesus. Que nesta manhã os céus se abram sobre nós, para que a glória de Deus seja manifesta em nós e através de nós. Segundo, Jesus ora, os céus se abrem e... Está no versículo. Os meus pontos são bué simples. É o que está lá. Sabe, quando nós pregamos e começamos a pregar pontos que não estão na Bíblia, só porque eles são bonitos é um problema. Um conselho aos pregadores todos que aqui estão: prega os pontos que estão na Bíblia e a unção de Deus vai ser notória. Porque nós estamos a falar a palavra, e a palavra é espírito e vida. A palavra é poderosa. Lembra-se do autor aos Hebreus, ao escrever versículo 4:16, quando diz: a palavra é viva e eficaz, mais poderosa que espada alguma de 2 gumes. Lembra-se do versículo? Sabe qual é a palavra eficaz no grego? É muito interessante. Energés. Qual é a palavra em português parecida com energés? Energia. N, por dentro, ergés, trabalho. Olha o que o autor aos Hebreus está a dizer. A palavra de Deus é viva e trabalha. Quantos desta manhã quer dizer: Senhor, que a tua palavra trabalhe por dentro da minha? Por isso é que nós pregadores precisamos pregar a palavra. Não é a minha palavra que é viva e poderosa, é a palavra dele que é viva e poderosa. Esta palavra tem poder para quebrar os grilhões, quebrar as amarras, quebrar as cadeias. Esta palavra é cheia de poder e trabalha por dentro. Segundo o Espírito Santo de Deus, desce. Jesus ora, os céus se... E o Espírito Santo de Deus... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas vivemos tempos em que uma das coisas mais importantes e que fazem falta à igreja nos dias de hoje é que os céus se abram para que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós. Quantos estão aqui que são batizados com o Espírito Santo? Quantos estão aqui que falam noutras línguas? Quantos estão aqui que experimentam o poder do Pentecostes? É isso que é ser uma igreja pentecostal. Não é ter o rótulo, é ter a vivência. Não é saber de, é experimentar. Não é falar acerca de, é manifestar aquilo que nós falamos. E nesta manhã, pastor, eu acredito que os céus se vão abrir sobre nós e que o Espírito Santo de Deus vai encher todos aqueles que estão aqui nesta casa. E nós iremos falar noutras línguas. Haverá gente a ser batizada com o Espírito Santo nesta manhã. Haverá gente a ser cheia do Espírito Santo. Alguém acredita nisto? Alguém pode dar glória a Jesus? Jesus ora e os céus se... Jesus ora e o Espírito Santo de Deus... Este ser do original significa uma cisterna divina dos céus, uma cisterna cheia de líquido, que ela é virada de cabeça para baixo, para que tudo o que está dentro da cisterna possa descer e cair sobre aquele sobre o qual a cisterna foi virada. Aquilo que o autor Lucas está a dizer é que Jesus ora, os céus se abrem e o Espírito Santo, essa cisterna divina, foi virada sobre a vida de Jesus, e apesar de ele estar no Rio Jordão para ser batizado nas águas, aquilo que mais impactou a vida de Jesus não foram as águas do Rio Jordão para que se cumprisse a lei, mas foi a unção do Espírito Santo que veio sobre Jesus, e quer dizer, foram mais do que 4 litros. Muito mais do que 4 litros. Foi a plenitude do Espírito Santo que desceu sobre Jesus. Há mais do que 4 litros para a igreja. Há mais do que 4 litros de azeite humano para a igreja. Há mais de Deus para o CCBA. Terceiro, Jesus ora, os céus se... Jesus ora e o Espírito Santo de Deus... Terceiro, Jesus ora e ouve-se. Lucas vai dizer o que se ouve, de quem se ouve, de onde se ouve e o que se ouve. De onde é que se ouve? Porque os céus se abriram. Para que haja voz do céu, os céus têm que estar abertos sobre nós. Jesus ora, os céus se... E é de lá que vem a... Quantos estão aqui que percebem e concordam comigo que nós precisamos nestes dias,
com tanta voz que nós temos, nós precisamos nestes dias de ouvir a voz que vem do céu. Aquilo que te dirige não pode ser a voz do pregador da internet. Não pode. Oh, irmão, mas dá jeito. Mas não pode. Sabe porque é que lhe dá jeito? Eu vou explicar porque é que dá jeito. Porque você não conhece o pastor. Você não conhece a vida dele. É fácil a gente ouvir de quem não conhece. Porque também o outro que lá está no lado do ecrã também não te conhece. Agora a pastora. A pastora conhece-te. Não é? Esse é o problema. É que o pastor conhece a ovelha. E conhece os erros, conhece as fragilidades, conhece as limitações, conhece as reações. Agora achas que o outro está lá na tela, no ecrã, quando tu reages mal com a tua mulher, ele vê do lado lá do ecrã, tu reagis mal à tua mulher? Não vê. Não vê. E não te vai corrigir, claro que não, e tu amas. Tu amas, aleluia. Mas que pastor, que homem ungido, abençoado. Claro, tu não o conheces, nunca estiveste com ele, nunca viste uma reação dele, só ouves a pregação dele, tu não vês mais nada nele. E ele nem a ti te vê. E ficas quase que a idolatrar quem não te conhece e quem não te vê. E depois vens ao culto, o pregador do culto, como hoje, não está assim tão inspirado, e diz, se eu soubesse, tinha ficado em casa a vê-lo, aquele meu querido, na net. É na neta, e é um problema. A questão de igreja é uma questão de relação. Não é uma questão de assistência. Eu não venho ao culto para assistir, eu venho ao culto para me relacionar. Eu não venho ao culto para assistir, eu venho ao culto para adorar. Eu não venho ao culto para me sentir bem, eu venho ao culto para dar alguma coisa, para contribuir, para edificar, para abençoar o outro, para levantar o outro, animar o outro, elogiar o outro. E às vezes até corrigir o outro. Mas isso deixa com a liderança. É mais fácil. Mas é aqui que nós precisamos da voz do céu. Não é da voz da net, nós precisamos da voz do céu. Nós precisamos de voz que nos conforta e nos confronta. Nós precisamos ser confrontados e confrontados. Nós precisamos ser confrontados com os nossos apetites. Nós precisamos ser confrontados com as nossas limitações. Nós precisamos ser confrontados com o nosso pecado. E hoje em dia isto é uma dificuldade. Ninguém quer confrontar com o pecado, porque se perde clientes. A igreja não tem clientes. Lamento. A igreja não é uma loja, nem é um centro comercial. Quando eu preciso de alegria, vou à igreja, porque na loja da Nike não há. Quando eu preciso de paz, venho à igreja, porque na Zara não há. Quando eu preciso de amor, eu venho à igreja, porque no Leroy não há. Quando eu preciso de cura, eu venho à igreja, porque o gato preto não tem. E há gente que lida com a igreja como se fosse um centro comercial, que vai buscar o que precisa, quando precisa, e quando acha que não precisa, não vai. Nós precisamos da voz do céu. Por isso é que os cultos são importantes, porque a palavra é aberta, é pregada. Mas não pode ser só no culto, tem que ser em casa. Tu tens que ler a Bíblia, tu tens que amar a Bíblia, tu tens que obedecer à Bíblia, tu tens que estudar a Bíblia, tu tens que meditar na Bíblia. Por isso é que o salmista dizia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E se hoje há muito pecado é porque há pouca palavra nos corações. Mas deixa-me dizer uma coisa, onde abundou o pecado, o diabo fica sempre a perder. O ladrão fica sempre a perder. Não há hipótese. Onde abundou um pecado, super abunda a graça de Deus. Mas tu só conheces a graça pela palavra. Ama a palavra. Viva a palavra. A voz que vem do... Quantos querem ouvir a voz que vem do... Quem é que fala? Não é só de onde vem, mas quem é que fala? O Pai. O que é que o Pai diz? Eu tenho que ser rápido. Meu Pai, isto aqui, o tempo aqui é terrível. Acompanhe comigo. Deus não fala há quantos anos? Já lá vai. Ele vai fazer festa.
Deus não fala há 430. Porque 400 é o período intertestamentário, 30 anos o tempo em que Jesus está a iniciar o seu ministério ao ser batizado, 430 anos Deus não fala ou ninguém ouve. Chamado silêncio intertestamentário. Deus não fala ou ninguém ouve. Quando Deus fala, louvado seja, quando Deus fala, o que é que Deus diz? Não é o que Deus diz a Jesus, é o que é que Deus diz dele mesmo. Qual é a revelação que dele vem nas palavras que ele fala? Pense. É lindíssimo, é extraordinário. Não é o que ele diz a Jesus apenas, é no que diz a Jesus. Como é que ele se revela? 430 anos não há revelação, não há voz. Agora há voz. E qual é a revelação? $430 para Deus não falar é porque o povo fez das boas. Vocês portaram-se mal, vocês foram para o exílio, e eu 430 anos eu não falei. Se fosse comigo, passado 430 anos, e eu falar, vocês já estão prontos para me ouvir? Vocês já aprenderam a lição? Não, como é que Deus se revela? Tu és o meu filho amado. Sabe qual é a revelação das palavras do Pai? Eu sou um Pai que ama. 430 anos e a revelação é: eu não estou irado. Eu sou um Pai que ama. Deixa-me dizer nesta manhã, não sei como tu entraste aqui, nem quanto tempo tu não ouves a voz do céu, mas esta é a revelação de Deus para a tua vida nesta manhã. Ele é um Pai que te ama. Não importa como tu andaste, como tu tiveste, Ele é um Pai que te ama. E a resposta ao amor tem que ser: eu vou-me colocar da forma que o meu Pai, que me ama, quer que eu viva. Filipenses dizia: não há nada que tu faças que leve Deus a amar-te mais, mas também não há nada que tu faças que leve Deus a amar-te menos. Porque o amor de Deus é incondicional. Mesmo quando eu não o amo, Ele ama-me. Mesmo quando eu não sou fiel, Ele não se pode negar a Ele mesmo, Ele permanece fiel. Por isso, eu nesta manhã, eu posso estar plenamente convicto de que o Pai me ama. Eu pergunto, quantos estão aqui nesta manhã? Pode levantar o seu braço ao céu e dizer: obrigado, Deus, porque Tu és um Pai que me ama. Eu sou amado por Ti. Eu sou amado. És capaz de virar para quem está ao teu lado e dizer: o Pai te ama. O Pai te ama. Foste totó, mas o Pai te ama. Erraste, mas o Pai te ama. Foste uma azelha, mas o Pai te ama. Tu pecaste, mas o Pai te ama. Qual a resposta a este amor? Arrepende-te, abandona o pecado e acha misericórdia. Esta história de que o Pai ama não anula que porque o Pai me ama, o Pai me quer tornar melhor. Permite que o Pai te torne melhor. Permite que o Pai te torne mais santo. Permite que o Pai te torne mais fiel. Permite que o Pai te torne o plano que Ele criou para ti. Porque o plano de Deus para a tua vida é melhor que tudo o resto. Quantas mulheres casadas estão aqui e gostariam de orar: Senhor, faz o meu marido melhor. Não levante o braço, não diga amém. Que hoje o problema vai ser o almoço. Mas quantos maridos estão aqui que oram e dizem: Senhor, faz a minha mulher uma mulher ainda melhor. O amém já não foi tão grande. Elas são boas, não são? São uma maravilha, não é? O pessoal até... Senão vou comer arroz queimado logo. A coisa vai se complicar logo à noite. Vai lá, vai. Qual é a revelação de Deus? Eu sou um Pai que ama. Jesus ora e os céus. Jesus ora e o Espírito Santo de Deus. Jesus ora e ouve-se a voz do Pai. Agora Jesus, cheio do Espírito Santo, acompanhe comigo rapidamente. Acompanhe comigo. Lucas 4:1. O Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas 4:1. Jesus agora
cheio do... Alguém diz amém? Se Jesus era cheio do Espírito Santo, quanto mais nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se Jesus foi cheio do Espírito Santo, quanto mais a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito. Quem é cheio é conduzido. Quando tu ouvires alguém dizer, eu sou pentecostal, aleluia, e e depois vive de uma maneira errática, esquece o reteté. Porque quem é cheio do Espírito é conduzido pelo... Eu estou a pregar como se estivesse lá na minha casa. Se eu disser alguma coisa errada, a querida pastora depois esclarece-vos. Está bem? Tem mal. Mas quem é cheio do Espírito é conduzido pelo... Quem é que te conduz? O que é que nos conduz? Por causa das minhas atividades, eu tive muitas viagens com fusos horários terríveis. Na Coreia do Sul, 9 horas de fuso horário. Tive 2 dias em Portugal, fui para Moçambique, mais 2 horas de fuso horário diferente. Chego, tenho que ir para a Madeira. Chego, tenho que socorrer um casal em aflição no Algarve, em Albufeira. E vou e venho. Quando eu estou a vir no carro, eram umas 3 horas da tarde, estava um solinho jeitoso. Eu estava com o braço na lateral do carro e no volante e com a mão assim de lado. Só com uma mão no volante e vinha a conduzir. E de repente adormeço. E o braço cai-me. E só quando o braço cai do volante é que eu me apercebo onde estou, o que estou a fazer. E como o carro já tem aquelas coisas tecnológicas de pôr o carro dentro da faixa e começa logo a apitar. E a gente acorda mesmo que não coisa a gente tinha que acordar com o barulho. E eu percebi, eu estou a conduzir de forma errática. Sabe qual é o problema às vezes nosso? Estamos a viver de forma errática. Adormecemos na caminhada. Por causa do cansaço. Por causa da pressão. E estamos a caminhar de forma errática. Adormecemos no percurso. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, desperta. Como a gente precisa do alarme do Espírito Santo na nossa vida. Onde é que eu estou? Deixa-me lá corrigir a rota. Deixa-me lá corrigir a caminhada. Quem é cheio do Espírito é conduzido pelo Espírito. Esta é a parte em amém, é a parte do aleluia. A parte pior vem agora a seguir no versículo 1. Foi conduzido aonde? Não. Desculpa, não. O que é que lá está? Foi conduzido onde? Mas trouxe tudo a mesma versão, então. É que parece que hoje, quando alguém entra no deserto, parece que está com falta de fé e está em pecado. Mas Jesus, cheio do... é conduzido. Onde? Ao deserto. Quem é que aqui já passou pelo deserto da vida? Qual foi a oração que você fez? Qual foi a oração que você fez? Senhor, tira-me daqui. Sim ou não? Tira-me daqui. E o Senhor lá de cima, então, mas tu não percebes que eu é que te conduzi para tu ires aí. E a gente, Senhor, tira-me daqui. Eu quero que tu estejas aí um bocadinho. Para Jesus foram 40 dias e 40 noites. Jesus, cheio do Espírito, é conduzido pelo Espírito aonde? Ao deserto. E o pior ainda está para vir. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito, é conduzido pelo Espírito. Onde? Ao deserto. Para quê? Não. Agora é demais. Alguém está a perceber o que está a ler? Quem é que nos disse? Ouça isto nesta manhã, que isto pode ser libertador para a sua vida espiritual. Quem é que lhe disse que o facto de ser tentado é porque você está mal espiritualmente? Quem é que lhe disse? Se você está a ser tentado em várias áreas da vida, você não está bem. Quem é que nos meteu isto na cabeça? Lucas esclarece, Jesus cheio do Espírito, é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Deixa-me dizer assim, a única maneira de vencer as tentações é nós sendo cheios do Espírito e conduzidos pelo Espírito
E mesmo no deserto, nós vamos vencer as tentações. Outro problema é nós percebermos o que é que são tentações. O que é que são tentações? O diabo vira-se... Não, eu não tenho tempo para falar das 3 tentações de Jesus. Mas a primeira é simples e é notória. O diabo vira-se para Jesus, depois de 40 dias e 40 noites de Jesus em jejum, sem comer, vira-se para Jesus e diz, olha, se tu és o que a voz do céu disse... O diabo gosta tanto de ouvir a voz do céu. Parece que foi o mesmo que ele disse a Adão e Eva. Não é assim que Deus disse. O problema do diabo não é ouvir a voz de Deus, que ele ouve. O problema do diabo é não obedecer à voz de Deus. A igreja não pode ser isso. A igreja tem que ser o que Jesus é. Jesus ouvia, Jesus obedecia. Antes de eu ir ali ao resto, deixe-me fazer aqui um parênteses. Lembra-se quando Jesus está no Getsemane? E diz, Deus, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lembra-se? Sabe qual é o problema hoje em dia? Eu não sei se a pastora Maria José passa por isto. Aqui. Mas eu passo. Até com obreiros. Que é porque são sinceros, podem fazer tudo. E depois até se diz, o Senhor sabe que eu estou a ser sincero. Você já ouviu esta história? A sinceridade para justificar o pecado e errar. O Senhor sabe que eu estou a ser sincero. Jesus não foi só sincero. Jesus não disse apenas... Jesus estava ou não estava a ser sincero? Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Estava ou não estava a ser sincero? Estava ou não estava? Mas Jesus não foi só sincero. Jesus foi obediente. Quando a tua sinceridade te leva a errar, esquece a tua sinceridade de ser obediente à palavra. Ui, eu vou dizer outra vez. Foi muito rápido, não foi? Meu pai. Eu vou dizer outra vez. Quando a tua sinceridade quiser justificar o teu erro, o teu pecado, borrifa-te na tua sinceridade, porque ela não vai servir de nada, mas ser obediente. Porque Deus alegra-se da tua obediência. Amém? Então mais vale ser obediente do que sincero. Eu não estou a dizer para tu não seres sincero nem ser honesto. Não use a sinceridade para justificar o erro. A obediência é o mais importante. Ser obediente mesmo quando não se sente ser sincero. Eu vou avançar. É melhor, que é a primeira vez que eu estou com você. É melhor, eu vou avançar. Então Jesus é tentado pelo diabo e o diabo diz, se tu és aquilo que a voz do céu disse, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus virou-se para o diabo e disse, está cegado, Zé. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem. O que é a tentação? Quantos estão aqui conseguem transformar pedras em pães? Isto não é figurado, é literal. Jesus estava com fome e o diabo diz, transforma essas pedras em pães. Se tu és o que a voz disse, tu tens poder para. Então transforma pedras em pães. Quem é que aqui consegue transformar pedras em pães? Não vi nenhum braço. Então significa que, para mim e para ti, transformar pedras em pães não é tentação. Está bem? Isso ajuda-nos a definir a palavra tentação. Então o que é tentação? Se eu não consigo transformar pedras em pães, isso não é uma tentação para mim, o que é uma tentação? A tentação é o que tu podes fazer, mas não deves. A tentação é o que tu podes fazer, mas não deves. Podes mentir? Podes, mas não deves. Podes roubar? Podes, mas não deves. Podes ser infiel à tua mulher, ao teu marido? Podes, mas não deves. Isso é que é tentação. Podes ser desonesto para com a liderança da igreja? Podes, mas não deves. O que é tentação? É aquilo que eu posso, mas não devo. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Eu posso, mas não devo. Quem é que consegue deixar de fazer o que pode e não deve? Só aquele que está cheio do Espírito Santo. Porque a nossa carne é tão terrível. Alguém aqui ainda tem carne? Eu tenho uma série dela.
Senhor, mas a mim fazia-me jeito 40 dias, 40 noites. Fazia-me jeito. O Senhor sabe. Estou a ser sincero. Não te é ser obediente. As dietas é isto. Somos sinceros, mas não somos obedientes ao plano. Isto é a revelação do céu. Mas aquele que é cheio do Espírito, aquele que é conduzido pelo Espírito, mesmo que vá ao deserto para ser tentado, não vai fracassar. Eu não sei quantos entraram aqui nesta manhã que estão a passar por autênticos desertos na sua vida, no seu casamento, pessoalmente, no seu emprego, nas suas finanças, no que for. Sentes-te num autêntico deserto e já disseste a Deus: tira-me daqui, eu não aguento mais. Eu não quero mais este lugar. Isto é uma pressão enorme. Isto é quente demais para mim. Eu não aguento. Eu quero sair daqui. Deus, leva-me daqui. O Senhor está-te a dizer: se tu és cheio do Espírito e se o Espírito conduziu ao deserto, espera em Deus. Deus é fiel. Vai acontecer. Tu não vais cair. O deserto não te vai destruir. Só te vai tornar mais forte. E eu quero dizer-te nesta manhã: se entraste no deserto, mas és um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, tu não vais ser destruído. O Espírito Santo vai fortalecer a tua vida para tu chegares onde Deus disse que tu irias chegar. Não tem tempo para as outras tentações, vamos avançar. O que é que acontece no versículo 14? Como é que Jesus sai do deserto? Como é que Jesus sai do deserto? Rapidamente, eu tenho que chegar ao fim. Ou não, mas pronto. Como é que Jesus sai do deserto? Esta versão diz pela virtude. Outras dizem, Jesus, cheio do Espírito Santo, volta para a Galileia. O deserto não esvaziou Jesus. A tentação não esvaziou Jesus. A pressão não esvaziou Jesus. O diabo não esvaziou Jesus. E eu quero dizer nesta manhã, em nome de Jesus, homem e mulher cheio do Espírito Santo, a tentação não te vai esvaziar. O deserto não te vai esvaziar. O diabo não te vai esvaziar. Tu sairás da mesma maneira que entraste, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Para onde é que Jesus vai? Onde é que Jesus vai? Jesus sai do deserto cheio do Espírito. Se fosse comigo 40 dias e 40 noites a levar com o diabo, eu ia dizer: Senhor, uma folga. Pelo menos uma segunda-feira. No mínimo, uma segunda-feira. Uma folga. Já que estive no deserto, ao menos agora, num resort. Com jacuzzi, banho turco, sauna, piscina, buffet. Para recuperar dos 40 dias de jejum. Vamos embora. Mas o que é que Jesus fez? Para onde é que Jesus foi? Sim, mas na Galileia foi para onde? Foi para onde? Para onde? Não, então Jesus sai do deserto e vai para o culto. Pastora, eu hoje não posso ir. Então porquê, minha irmã? Estou com dores de cabeça. Minha irmã, mas a melhor coisa quando está com dores de cabeça é vir ao culto. Porque nem todos os pregadores gritam como aquele pastor teve lá no domingo passado. Irmão, não se preocupe. Mas o melhor lugar para estar é lá. Só, pastor, eu hoje não posso ir ao culto. Então porquê? Tive uma trombose na pestana. Oh, pastor, hoje eu não posso ir ao culto. Então porquê? Chateei-me com o meu marido. Então, mas o melhor lugar quando você se chateia com o marido é no culto. Porque no culto os maridos são todos santos. Você acha que o seu marido tem coragem no culto que consigo? Só se for em línguas estranhas. Oh, meu pai. "40 dias, 40 noites, Jesus sai do deserto. Onde é que Jesus vai?
vai para o culto. Por que tanta gente hoje, à mínima dificuldade, deixa de estar no culto? Deixaram de perceber, querida pastora, que o culto é o lugar da vitória. Que a união dos crentes é o lugar da vitória. Relembro o Salmo 133. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque a união é como o óleo. Queres unção, precisas de união. Pastora, nunca ninguém que divide tem unção. A unção não está com os que dividem. A unção está na união. Queres mais unção? Tem mais união. Queres mais unção? Tem mais união. Porque a união traz a unção de Deus. Onde é que Jesus vai? Jesus vai para o culto. Qual é o problema? É que havia um escalado no culto. O chefe da sinagoga que estava escalado no culto. Quando vê Jesus entrar, versículo 16 e 17. Quando vê Jesus entrar, fica preocupado. Quando Jesus entra, alguma coisa acontece. Quando Jesus entra, ou há um milagre, ou há uma ressurreição, ou o diabo é envergonhado, porque os demónios são expulsos. Alguma coisa acontece e o chefe da sinagoga fica preocupado. Vai-me estragar o culto. Logo hoje, que eu estou escalado, no mínimo há 4 sábados no mês. Mas porquê que tinha que ser hoje? Sou eu que estou escalado. Porquê que tinha que ser hoje Jesus aparecer no culto? Isto é sábado. No sábado não se cura. No sábado não se faz milagres. No sábado não se opera maravilhas. Sábado é sábado. Sábado é para nada acontecer. Os nossos cultos são ao domingo. Mas ao domingo não é para nada acontecer. Ao domingo é para que tudo aconteça. Porque nós queremos que Jesus apareça nos nossos cultos. E onde Jesus está, Jesus cura. Onde Jesus está, Jesus liberta. Onde Jesus está, Jesus batiza com o Espírito Santo. Onde Jesus está, Jesus faz sinais, prodígios e maravilhas. E nesta manhã, Jesus está aqui. O que é que o chefe da sinagoga faz? Tem uma estratégia. Se eu não dou oportunidade a Jesus, o povo vai se chatear comigo. Porque Jesus é Jesus. E se eu não lhe dou uma oportunidadezinha, mas se eu dou a oportunidade, vai-me estrambelhar o culto. O culto vai ser uma caldeirada. Isto começa-me logo aqui, coisas a acontecer. E hoje é sábado. Então o que é que o chefe da sinagoga faz? Versículo 16 e 17. O que é que o escalado faz? Há sempre 2 coisas na igreja, querida pastora. Há os escalados e os ungidos. Obrigado, meu querido. És uma bênção. E olha o que acontece. Diz assim a Bíblia. Entregaram a Jesus o livro, o rolo do profeta Isaías. Sabes qual é o maior rolo do Antigo Testamento? Isaías. Não foi Jesus que escolheu, foi-lhe. E depois diz o versículo 17. E Jesus, desenrolando ou abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito. E o bom do escalado fica a tremer. Não era um livro tão grande. Era um rolo tão grande. Aquilo está por volta do capítulo 61. Como é que é possível, num rolo tão grande, num livro tão grande, Jesus achar onde está escrito? Tanta coisa que lá está. Tanto capítulo que tem. Tanta frase que tem. E o que é que Jesus acha?
Parece aqueles crentes a lerem a Bíblia. Fala-se. Não é isto. Não é isto. Foi Judas e enforcou-se. Não... Também não. Vai tu e faz o mesmo. O que tens a fazer, fala depressa. E a gente que lê a Bíblia assim. Se tu és novo na fé, começa a ler pelo Evangelho de João. Porque o Evangelho de João vai te ensinar como tu crês para a vida eterna. Em quem tu crês para ter a vida eterna. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas tu já és crente, então lê o livro, a epístola mais simples, Filipenses. Vais perceber quem ele é, o que ele fez para tu seres imitador dele. Não leias ao calhas. E Jesus achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim. E no fim da leitura, no versículo 19, diz: hoje, neste dia de sábado, hoje. E aí o chefe da sinagoga já percebeu, o culto acabou. O meu culto acabou. Como é bom quando o nosso culto acaba. Porque há manifestação de quem é o verdadeiro culto, de quem é o verdadeiro templo, de quem é a verdadeira glória, de quem é o verdadeiro Senhor, de quem é o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aí que o culto começa. O Espírito do Senhor é sobre mim. Tenho que terminar, vou concluir. Pois o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Das 4 coisas vou terminar com 2, pode ser? Um dos problemas do chefe da sinagoga foi logo esta frase: o Espírito do Senhor é sobre mim para evangelizar os pobres. Evangelizar, evangelium, significa boas novas, boas notícias. Se há coisa que o pobre gosta, é de boas notícias, porque está cansado de más notícias. E o Espírito do Senhor ungiu Jesus para que ele pregasse as boas novas aos pobres. E o chefe de sinagoga, o que é que você acha que ele queria no culto e na sinagoga? Você acha que ele queria os pobres? Porque a religião não quer alcançar os pobres, a religião quer servir-se ela mesma. E nada melhor do que ter os ricos ao lado. Jesus veio para evangelizar os... 2 palavras, rapidamente, 2 palavras no tempo de Jesus para definir pobre. Ptokos. P-T-O-C-H-O-S. Ptokos. E penes. P-E-N-E-S. Penes significa aquele que precisa trabalhar para sobreviver. Pobre. Sinónimo. Aquele que precisa trabalhar para sobreviver. Deixa-me perguntar, quantos estão aqui nesta manhã que precisam trabalhar para sobreviver? Ou que trabalharam, agora estão na reforma, mas que para terem reforma trabalharam. Alguém? Então, mas ó, querida pastora, então, mas só os pobres é que vieram hoje. Onde é que estão os ricos? Pobre é que ele precisa trabalhar para... No tempo de Jesus, os ricos não trabalhavam. Os ricos viviam dos seus rendimentos, tinham escravos para trabalhar para eles não trabalhavam. Mas há outro termo que é o ptokos, e o ptokos significa aquele que precisa pedir esmola porque já não consegue trabalhar para sobreviver. O coxo à Porta Formosa era posto lá todos os dias porque já não tinha capacidade para trabalhar para sobreviver e esperava receber uma esmola para sobreviver. Você sabe qual é o termo que está em Lucas 4:18? Sabe? Não é penes. Não é aquele que consegue trabalhar para sobreviver. É ptokos, aquele que precisa de esmola.
para sobreviver. O que Jesus está a dizer é: o Espírito do Senhor é sobre mim para eu trazer uma boa notícia aos pobres, àqueles que já não conseguem trabalhar para sobreviver, àqueles que precisam de esmola, àqueles que precisam de uma dádiva, àqueles que precisam de que alguém chegue e diga: eu vou fazer algo glorioso na tua vida. Tu já não consegues, as tuas obras já não dão, tu já não consegues trabalhar para sobreviver, mas eu venho anunciar uma boa notícia aos pobres, àqueles que precisam de esmola. Como é que você ficava se o seu gestor de conta do banco, alguém aqui tem crédito de habitação? Habitação, carro, Visa, sei lá o quê. Se o gestor do banco liga para si e diz: Sr. Manel, só para lhe dizer que o seu crédito de habitação de 300 mil euros está pago. Olha o avivamento. Já aí está, pessoal, eu recebo. Esta palavra é minha. Olha o avivamento. Olha o avivamento. O bem que emprestou-lhe o dinheiro porque ele acreditou que você conseguia pagar-lhe mais cedo ou mais tarde, que você conseguia pagar. Por isso, ou através de si ou através do fiador, o banco está mais ou menos seguro. Jesus não veio pagar a quem conseguia trabalhar para pagar a dívida. Jesus veio pagar a dívida daqueles que estavam em bancarrota espiritual. Falência mais que técnica, falência total. Jesus chega e diz: vocês não conseguem trabalhar mais para pagar a dívida ao meu Pai, mas eu vim pagar-vos a dívida. Eu vim dizer-vos: está paga. A vossa dívida está paga. A tua dívida diante de Deus está paga. E quando o diabo diz: não, tens que pagar, Jesus diz: não, está paga. Vocês não conseguiam pagar, eu vim pagar a vossa dívida. Está paga. Uou, aleluia. Segundo, e vou mesmo terminar. Eu tenho estado a olhar aqui para os 40 minutos, mas não passa dos 40 minutos. Os quebrantados de coração, dar vista aos cegos. Mas já viu como é que Jesus começa? Como é que Isaías começa? Como é que a revelação de Deus começa? Eu vim trazer uma boa notícia aos pobres. Estás em bancarrota diante de Deus. As tuas obras não conseguem pagar nada. Mas Jesus chega, cheio do Espírito Santo, e diz: a tua dívida, a minha dívida, a nossa dívida. E o diabo diz: é impossível, não pode, não vai acontecer. E Jesus diz: está paga. Eu não sei qual é a tua religião, mas se tu entraste aqui nesta manhã a pensar que as tuas obras vão pagar a tua dívida, não vão. As tuas obras não vão pagar a tua dívida. Por muito que tu faças, tu não vais conseguir pagar a Deus o pecado que tu cometeste. A tua condenação está certa. Vais ficar longe de Deus eternamente se tentares pagar com as tuas obras a dívida. A dívida é impagável. Tu precisas de alguém que te ama. Chega e diga, cheio do Espírito: eu venho trazer uma boa notícia a todos os que estão falidos, rebentados, em bancarrota espiritual. Eu digo-vos: está pago. És capaz de virar para quem está ao teu lado e dizer: Jesus pagou a tua dívida. Jesus pagou. Aleluia. Por último. Glória. É que é mesmo glória a Ele. Nunca será pelas obras, é mesmo glória a Ele. O problema é que a gente acha que a nossa dívida era mais ou menos. Não, a nossa dívida era impagável. Jesus veio e pagou. Pôr em liberdade os oprimidos, aos cativos.
Por em liberdade, o termo do grego é exagorazo. Diga comigo, exagorazo. Ex, saída, e agora, mercado. Olha o que Jesus veio fazer. Jesus veio tirar-nos. Louvado seja Deus. Jesus veio tirar-nos. Aleluia. Vou já terminar. Um bom pregador diz 3 vezes, eu já disse 3, não é? Então tenho mesmo de terminar agora. Jesus veio tirar-nos de um mercado horrível. Escravos. Vocês já viram nos filmes? Homens seminus, avaliados pelos potenciais compradores. Abre a boca, vê os dentes, vê os músculos, vê as cicatrizes. Este homem, o valor. Quantos estão aqui que gostam de ir comprar à feirinha? Quem é que na feira compra pelo valor que lá está? Ninguém. Porquê? Porque a gente chega lá ao ciganinho, à ciganinha, o que é que a gente diz? Olha, não fazes um desconto. Quem é que já comprou com desconto? E quando você não gosta do desconto, o que é que você diz? Não, assim não levo, só levo. E o ciganinho quer fazer negócio, o que é que faz? Baixa o preço. E se baixar, você leva. Porquê? Porque você quer a melhor mercadoria. O que é que você quer? A melhor mercadoria ao mais baixo? É ou não é? Nós somos todos bons negociantes e comerciantes. A gente quer sempre fazer o melhor negócio. É a melhor mercadoria ao mais baixo. Então deixe-me dizer o que é que Jesus veio fazer. Olha o que Jesus veio fazer. Jesus vai ao mercado de escravos. E Jesus vai comprar a pior... Gente, já lá vai. A pior mercadoria ao mais alto preço. A pior mercadoria ao mais alto preço. Estava lá eu. Estavas lá tu. Jesus olhou para nós. A mercadoria está toda arrebentada. Mas eu vou pagar um alto preço para não apenas comprá-los, mas tirá-los. Agora, tirá-los do mercado onde estavam. Jesus não apenas me comprou, Jesus tirou-me de um lago horrível de lodo. Jesus tirou-me do império das trevas e me colocou no império do reino do Filho do seu amor. Quantas irmãs estão aqui que só compram o que gostam? Há um casamento, a irmã vai à loja ver o vestido. Qual é o vestido que compra? O que gosta ou o que não gosta? O que gosta. E vira para o marido e diz: marido, eu gosto deste. E o marido diz: mas já viste que o outro é tão bonito e é metade do preço? E tu dizes: mas eu gosto deste. E se o marido quer ter um casamento descansado, porque nós só compramos o que... Deixa-me dizer assim, Jesus comprou o que ama. Tu foste comprado porque tu foste muito amado. Eu vou dizer outra vez, tu foste comprado porque tu foste muito amado. Jesus veio para comprar a minha vida por um alto preço. Quando o diabo diz que tu não vales nada, manda-o à cruz e diz: olha o preço que aquele que me amou pagou para me... A tua vida tem o valor do preço que Jesus comprou. Está quase no meio-dia. Mas quantos estão aqui nesta manhã que querem dizer: Senhor,
vem encher-me. Vem encher-me do teu Espírito, para eu ser conduzido, para eu ir ao deserto e eu para vencer as minhas tentações, para auxiliar aqueles que estão pobres a ouvirem a boa notícia. Está paga a dívida. Mas não é apenas a tua dívida que foi paga. Tu também foste pago por um alto preço. E agora não és mais de ti mesmo. Agora tu tens um dono, tu tens um Senhor. Mas é um Senhor que não é um Senhor de escravos. É um Senhor que nos torna filhos. A parábola dos talentos diz: foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. E a gente acha que o mais importante é o muito em que somos colocados. Querida pastora, não é verdade. Não é verdade. A verdade do versículo não está no sobre o muito te colocarei. A verdade do versículo está: entra no gozo do teu Senhor. Sabe porquê? Porque o escravo não entra nos aposentos do Senhor. E se é o lugar para o Senhor, para a senhora, não é lugar para o escravo. Mas o que o Senhor diz é: tu foste fiel no pouco, entra no gozo, entra na intimidade, entra no trono, experimenta a graça. Tu não mereces estar aqui, mas eu coloco-te aqui. Tu não mereces entrar, mas pela graça tu entras. Porque eu comprei-te não para tu seres um escravo, eu comprei-te para tu seres um filho. Mas um filho cheio do Espírito Santo. Quantos estão aqui nesta manhã querem dizer: Senhor, vem encher-me. Que os céus se abram sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Que o Espírito Santo de Deus deixe sobre a minha vida. Alguém quer dizer isto?